Aleluia, vitória, né? Vitória, Deus é bom. Amém, gente? Deus colocou uma palavra em meu coração, eu até mandei pelas redes sociais, o tema que é paternidade e orfandade. Nessa manhã ministramos essa palavra aqui, e eu achava que dava para ministrar toda a palavra, e deu para ministrar só a metade. Eu creio que também hoje, não, agora à noite, não será diferente. Depois teremos na semana que vem a segunda parte. Mas o que eu disse aqui hoje de manhã, eu quero repetir, que quando Deus trouxe essa palavra para o meu coração, Ele trouxe duas coisas também, temor e tremor. Temor e tremor. Pelo peso da palavra, pela importância da palavra e pela carga do amor de Deus sobre essa palavra e pela minha finitude, pela minha incapacidade, pelo meu tamanho, em permitir que Ele traga essa palavra para o nosso coração. Paternidade e orfandade. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, paternidade, a gente lembra de quê? De pais, não é? De pais responsáveis, de pais que não só geraram filhos, mas cuidam dos filhos com amor, de pais que trabalham com esses filhos desde o nascimento e todo o processo de etapas da vida desses filhos, desde o nascimento, crescimento, amadurecimento, quando eles conseguem chegar à independência e agora eles saem de casa para constituir uma nova família e ter novos filhos, não é? Então, quando falamos de paternidade, a gente está querendo falar sobre isso. Ou quando ouvimos falar de paternidade, nós devemos lembrar disso. E orfandade. Orfandade é o contrário. Orfandade, quando ouvimos a palavra orfandade, entendemos que são filhos criados sem pais, órfãos, sozinhos. E se a gente for comparar a orfandade com um orfanato, onde esses filhos criados sem pais se encontram, esperando a adoção, a gente vai perceber que esses filhos no orfanato, eles são criados por líderes e não por pais. Os líderes fazem bem o seu trabalho durante o tempo que está ali, mas eles vão para suas casas, porque eles têm uma família, e é lá nas suas casas que eles vão dar amor para suas famílias, que eles vão cuidar dos seus filhos, se possível for, morre por eles, sacrificam a vida por eles, mas não faz a mesma coisa com relação aos filhos órfãos que estão ali, porque eles não são família. Então é muito importante a gente entender essas duas palavras, paternidade e orfandade, para que a gente possa compreender. Eu usei aqui coisas básicas da família natural, da minha, da sua, de todas as famílias, para que a gente possa compreender essa relação com a família espiritual, tendo Deus como Pai. Temos Jesus Cristo não só como Salvador, mas também como nosso irmão, não é? Tendo o Espírito Santo como Consolador, aquele que nos guia, e tendo a igreja como família. E para isso eu quero ler um texto com vocês em Efésios. Abre, por favor, a sua Bíblia, tanto aqui como em casa. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Foi lindo nessa manhã, quando ministramos essa palavra, porque teve 3 pessoas que receberam Jesus Cristo, e 6 pessoas que reconciliaram-se com Deus, e nasceram 2 PGs, 2 pequenos grupos,
não é? Porque essas pessoas que nascem não podem ficarem só. Uma que já cuidado, que começou a ser cuidado pelo pastor Cristiano e a Ana Paula. Inclusive, as pessoas que vieram de manhã dessa casa, desse PG, receberam Jesus. E tem 6 pessoas sendo trabalhadas para o batismo. Alegra, irmãos. Alegra, né? E a outra casa, a outra família, é uma família que o pastor Cláudio e a pastora Paula pegaram para cuidar. É uma família de três casais, 2 casais com filhos e um casal sem filho. Onde também, ali tem 2 pessoas que vão batizar, né? Aliás, 3, porque 2, eles receberam Jesus aqui. Amém? Vamos sair daqui com mais um PG, liderado pela Bela, né, Bela? Amém? Que são os irmãos ali, os parentes. Levanta a mão aí, queridos, que receberam Jesus Cristo, né? Glória a Deus, que estão sendo preparados. O esposo dela, o Hélito, levante a mão, Hélito, que recebeu Jesus, está sendo preparado também, não é? Preparado para o batismo. E que, assim como esses grupos também, eles vão constituir uma família e vão se reunir semanalmente, né? Estudando os materiais em que nós preparamos já, e que fomos impedidos por causa da pandemia de dar continuidade, mas que agora estamos voltando a fazer. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Então vamos lá, diz a palavra aqui. Alguém pode trazer um copo de água, por favor? A palavra diz assim: traga 2. Não é a palavra não, é eu que estou dizendo, traga 2 copos de água. A palavra diz assim: por esta causa, ou por essa razão, me ponho de joelho diante do Pai. Paulo está dizendo que ele se coloca de joelho diante do Pai. A palavra Pai aqui está em P maiúsculo. Pai aqui é o Pai do céu, Pai celestial, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Diga comigo assim: a família da terra e a família dos céus leva o nome, leva o amor, leva o cuidado de um só Pai, que é o Pai celestial. Amém, gente? Então, família é projeto de Deus, não é projeto de homem, de ciência, é projeto de Deus. Por isso que no final dos tempos, esse que nós estamos vivendo, existe uma batalha muito grande para destruir famílias, não é? Para destruir família dentro do projeto e o padrão de Deus. Nós temos visto, né? Você que lê, que estuda, por exemplo, tem a agenda da ONU, que é de 21 a 30, né? Do ano 21 até o ano 30, e um dos princípios, e um dos ensinos, e um dos trabalhos dessa agenda da ONU é praticamente destruir a família tradicional. O que eles estão trabalhando? Reforçando para que todas as nações aprovem leis a favor do aborto. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Por exemplo, o presidente Donald Trump, ele lutou contra o aborto, ele foi pró-vida, mas ele saiu e entrou o Joe Biden, e o Joe Biden já destrancou essa agenda e já liberou o aborto nos Estados Unidos. Tem alguns estados dos Estados Unidos que a mãe tem o direito legal de abortar até nos 9 meses de vida, se ela quiser. É um assassinato. Nós temos visto a Argentina, né? Eu vi uma foto que eu fiquei horrorizado. Muitas mulheres carregando cartazes diante da Casa Rosada, que é o palácio do governo, agradecendo o governo porque foi aprovado a lei do aborto. Ou seja, elas louvavam o assassinato,
elas festejavam o assassinato que virou lei. E essa agenda da ONU não é só isso. A agenda da ONU também trabalha para que os pais não tenham autoridade para criar os filhos, mas que o Estado seja responsável pela criação dos filhos. Isso está acontecendo, e vai acontecer, e vai aumentar, porque a luta para destruir a família é grande, e eles sabem que destruindo a família destrói a paternidade divina, destrói a bênção divina sobre a família. Outra coisa que está dentro dessa agenda da ONU, que é a ideia de que todas as nações têm que legalizar as leis que dizem que não existe sexo, não é? Mas que existe o que? Gênero. Uma criança, quando nasce, vai para a escola, ela não vai poder ser chamada de menino ou de menina, mesmo sendo menino e menina. Ela terá que ser chamada de nomes, de palavras que mostram que elas são gêneros e que elas podem escolher ser o que quiser na medida em que forem crescendo. A ONU está trabalhando com as nações assim. Aqui nós temos um presidente casca grossa que está lutando contra isso, né? Mas está apanhando. Esse presidente tem erro, meu Deus, como tem? Fala muito, por exemplo, não é? Mas está lutando a favor da família, mas está apanhando. E assim como aconteceu nos Estados Unidos, em que o Donald Trump foi tirado, eu não duvido que aconteça a mesma coisa aqui com o nosso presidente, ou outros presidentes que são mais tradicionais, para que essa agenda seja liberada, preparando o caminho para o anticristo, né? Para o final, para a guerra do Armagedon, que nós conhecemos pela Bíblia, e eles sabem que existe também. Amém? Então, família é ideia de Deus, família é projeto de Deus. Amém? E Deus dá todo o poder para manter as famílias unidas. Deus dá para a família o amor, não é? Como que eu posso amar a minha esposa há 43 anos de casado e ela me amar há 43 anos? A gente junto 43 anos, se não for Deus colocando amor em nosso coração. É Deus colocando amor. Amém? Como que podemos amar os nossos filhos e os nossos netos, nosso genro, nossa nora, e eles também nos amarem como família, e os agregados, tem mais pessoas, e eles também nos amarem como família, e nós amar essas pessoas como família, se não fosse o amor de Deus derramado em nossos corações, porque nós não somos bons, nós não temos nada de bom em nós. Então isso é o amor de Deus, e eles estão lutando para tirar isso, porque família é a ideia de Deus. Amém, gente? Então, dentro de paternidade e orfandade, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui e em casa. A pergunta é: se alguém lhe perguntasse o que é igreja, qual seria a sua resposta? Pensa um pouco. Se alguém lhe perguntasse o que é igreja, qual seria a sua resposta? Vou sugerir algumas respostas. A que está mais sendo usada hoje, e que tem verdades e mentiras nela, é que a igreja somos nós, a igreja sou eu, não é? A maioria vai dizer: eu sou igreja, somos igreja. Por que eu falo que existe a mistura entre a verdade e a mentira nessa resposta? Porque igreja só acontece quando estamos juntos. Não existe igreja indivíduo. A igreja acontece quando está na assembleia, na congregação. Ninguém cresce sozinho, ninguém alcança maturidade sozinho, ninguém desenvolve sua vida espiritual sozinho, ninguém consegue ser igreja sozinho. Essa é mais uma resposta que o inimigo tem colocado, e as pessoas têm aceitado essa ideia, ficando em casa dizendo: eu não preciso de uma congregação, eu não preciso de irmãos, eu não preciso estar com outros irmãos, porque eu sou igreja, eu não sou da instituição, eu sou igreja. Essa é uma resposta. Outra resposta: alguns poderiam dizer assim: a igreja é a minha igreja, Sal da Terra,
Outros é a igreja batista, é a igreja assembleia, a igreja católica. Outros poderiam dizer assim: a igreja, o que é a igreja? A igreja é o prédio onde eu vou para os serviços religiosos todos semanalmente. Ali é a igreja, é o prédio, é a instituição. Mas o que é a igreja, irmãos, né? De fato, a gente precisa entender o que é a igreja, né? De maneira correta. Então, para entender de maneira correta o que é a igreja, é importante a gente entender que igreja, em que a igreja se apoia? A igreja se apoia em duas pernas, irmãos, nunca esqueça disso. A igreja se apoia em duas pernas. A primeira perna é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? A segunda perna é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, a igreja, ela se apoia em duas pernas: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, não é? De toda a intensidade, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus fala isso, e eu quero ler com vocês, em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Os fariseus perguntam para Jesus assim: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus então dá essa resposta, ele diz, 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o versículo 40, desses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos a igreja depende, a Bíblia depende, os profetas dependem, todos nós dependemos. Ou seja, a igreja, ela é firmada de maneira saudável nessas duas pernas: amar a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que priorizar Deus em nossas vidas em primeiro lugar. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Nós temos que amar a Deus com intensidade, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E a segunda é: devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então podemos definir igreja com uma sentença grande que eu coloquei aqui, e eu gostaria que vocês repetissem comigo essa sentença do que é igreja. Diga assim comigo: igreja, mais uma vez, igreja são pessoas que se reúnem e que amam a Deus com todo o seu ser, sobre todas as coisas, e que ama ao seu próximo como a si mesmo, ao ponto de saírem para fazer discípulos. Amém? Vocês estão entendendo? Se eu digo que eu amo a mim mesmo, mas eu não me importo de pregar o evangelho para as pessoas que estão no meu caminho, eu não amo a mim mesmo. Porque eu vou amar as pessoas do jeito que eu me amo, e o amor que eu vou ter pelas pessoas do jeito que eu me amo. Por exemplo, eu me amo, eu quero a salvação, eu vou amar alguém que não tem, querendo também que ela seja salva. Eu me amo e tenho minha comunhão com Deus, eu vou amar alguém que está distante de Deus por alguma circunstância, de tal forma que eu vou fazer de tudo para que essa pessoa também tenha a comunhão com Deus. Se eu me amo, eu ando na luz. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou fazer de tudo
para que o meu próximo que está andando nas trevas também ande na luz. Então, o que é a igreja? Vamos falar mais uma vez. Amém? Eu vou falar aqui, queria que vocês repetissem em casa também, em voz alta diz, igreja, diga, igreja são pessoas que se reúnem, que amam a Deus de todo o seu ser, sobre todas as coisas, e que ama o seu próximo como a si mesmo, ao ponto de saírem para fazer discípulos. Amém? Jesus amou, teve esses dois amores? Teve, gente? Teve. Jesus amou a Deus sobre todas as coisas, não é? Mas ele também amou o seu próximo como a si mesmo, ao ponto de entregar a sua vida por nós, que éramos os seus próximos, ao ponto de sair da sua comodidade para fazer discípulos. Então isso é igreja. Só que tem um problema, né, gente? É que começa quando começamos a colocar a igreja dentro de uma caixa. Como que se coloca uma igreja dentro de uma caixa? Igreja é instituição, igreja é o nome, sal da terra, batista, presbiteriana, católica, Assembleia de Deus. Igreja é o prédio, igreja é o serviço religioso todo fim de semana. Isso é uma caixa. Igreja não é isso. Amém, gente? Igreja não é isso. Então, a gente precisa quebrar isso da nossa cabeça, né? Porque como que era a igreja no início, em Atos dos Apóstolos? A gente vai ver que a igreja amava a Deus e amava o próximo. Não dá para me ler com vocês, mas se vocês já leram o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que aquele povo amava a Deus sobre todas as coisas, mas amava o próximo ao ponto de se sacrificar para ir em busca desse próximo, para que eles também amassem a Deus como eles amavam a Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Isso, que você pode perguntar o que isso tem a ver com paternidade, né? Tem sim. Por exemplo, o grande problema da igreja, dessa caixa chamada igreja, escuta só, é que eu fiz um levantamento aqui. Nós temos 10% de pessoas, daqueles que estão dentro da igreja, que estão ocupados fazendo alguma coisa. Somente 10%. Estão no louvor, estão na porta, estão arrumando cadeira, estão nas casas visitando, estão liderando os PGs, estão pregando, estão intercedendo. Somente 10% de pessoas estão envolvidas fazendo alguma coisa. Isso é uma estatística, não é daqui, é na igreja em geral. Segundo, nós temos 30% daqueles, ou das pessoas dentro das igrejas, que estão frustradas, 30%, pensando, quando chegará a minha vez? Que legal, alguém está fazendo alguma coisa, mas quando chegará a minha vez de fazer? Elas não procuram fazer, elas esperam que alguém chame para que elas façam. E são 30% de pessoas frustradas dizendo, quando chegará a minha vez? Quando chegará a minha vez? Agora pasme, nós temos 60% das pessoas dentro das igrejas que já foram frustradas, não é? Mas desistiram do chamado de fazer alguma coisa, e agora só frequentam a igreja e perderam o primeiro amor. Ou seja, 60% das pessoas que estão dentro das igrejas, um dia queria fazer, mas não conseguiram por algum motivo, elas ficaram frustradas, e hoje elas não querem fazer mais nada, e elas frequentam a igreja, mas perderam o primeiro amor. Estão sentadas, não se envolvem, não, escuta, ama a Deus sobre todas as coisas, e não ama o próximo como a si mesmo. A pergunta é, a culpa é dessas pessoas? Elas são culpadas. Vamos dividir a culpa? Eu creio que
a culpa está no sistema atual da igreja. Qual é o sistema atual da igreja, irmãos? Poucos fazendo e muitos recebendo. Vocês concordam? Não é assim? Poucos fazendo e muitos recebendo. Ou seja, o sistema atual da igreja não formou discípulos, mas formou consumistas gospel, consumidoras gospel. E um consumidor, irmãos, escuta só, pega seu cartão de crédito, seu dinheiro, e vai no comércio, como um shopping, ela vai consumir, ela vai comer um hambúrguer, ela vai tomar um sorvete, ela vai comprar alguma coisa, mas ela não tem compromisso com aquele shopping, nem com aquela loja, elas voltam para casa. A mesma coisa, esses 60% se tornaram consumidores gospel. Elas vêm quando querem, ouvem a palavra de Deus e praticam se querem praticarem, vivem a sua própria maneira, não se importa para onde a igreja está indo, se a igreja paga as contas ou não, se a igreja tem trabalho de evangelismo ou não, se faz alguma coisa ou não. E esse grande número de pessoas, escuta só, gente, por isso que eu falei que essa palavra eu estou com muito cuidado, com temor e tremor. Não sei se vocês estão percebendo isso. Não é uma palavra de você pular e gritar de glória a Deus, é uma palavra para você meditar, né? E esses 60%, eles ficam um tempo, depois eles vão embora. Aí, alguns ficam lá fora e nunca mais voltam. Outros ficam um tempo, saem e vão para um outro lugar e se comportam do mesmo jeito. Depois saem e não voltam mais. Por quê? Porque não é plano de Deus. Deus não planejou a igreja assim. O que é a igreja, irmãos? Eu disse aquela sentença grande, mas o que é a igreja? Resumindo em uma frase: igreja é família. Igreja é família. Igreja é a família de Deus na terra. Amém? Então, igreja é família. Família, quais são as características de uma família, gente? Quais são as características de uma família? Tem pai, tem mãe e tem irmãos, não é? Característica de uma família: crescem juntos e se tornam maduros. Por exemplo, os meus 2 filhos, o meu e da Arlete, nasceram e nós ajudamos no crescimento deles. Eles alcançaram maturidade e chegou um tempo que eles, maduros, se tornaram independentes, começaram a se autossustentar, não precisar mais de nós, e eles casaram, constituíram uma nova família, e uma dessas famílias tem filhos. Ou seja, esse é o trabalho da família. Estão entendendo? Esse é o trabalho da igreja. Não há diferença. A igreja tem esse mesmo aspecto, né? Então, família é o projeto de Deus, e precisamos entender que isso é a igreja. Mas compreenda uma coisa: muitos desses 60% de dentro das igrejas não vive família, mas vive orfandade. São órfãos. Vivem ou tratam a igreja como se fosse um orfanato. Eu disse aqui, né? Cristãos que são criados em igreja como orfanato, eles não têm pais, eles têm líderes. Orfanato não tem pais, tem líderes. Escuta, o que a igreja se tornou? Liderança, líderes. As mulheres têm sua líder que lidera as mulheres, os homens têm seus líderes que lideram os homens, as crianças têm seus líderes que lideram as crianças, os jovens têm seus líderes que lideram os jovens e adolescentes, não é? Os grupos de louvor têm seus líderes que lideram grupos de louvor, a intercessão tem seus líderes que lideram
O grupo de intercessão, os PGs, os pequenos grupos ou células, têm seus líderes que lideram as células. Mas Deus não chamou a igreja para terem líderes. Orfanato tem líderes. Deus chamou a igreja para ter pais espirituais. Pais cuidam, pais geram, pais imprimem crescimento no caráter dos seus filhos. Pais levam seus filhos no processo de crescerem, alcançarem maturidade, alcançarem independência, e ele mesmo criarem suas famílias, gerando novos filhos. Essa é a ideia de Deus. Se você for ler os evangelhos, Jesus nunca ensinou sobre líderes. Isso é uma ideia moderna. Se você for ler as cartas de Paulo, de João, de Pedro, Atos dos Apóstolos, você vai ver que nunca houve ensino sobre liderança, mas sempre paternidade. Mas o inimigo conseguiu trazer para dentro da igreja a ideia de que eu devo ser líder, mas não devo ser pai. Ou seja, a ideia de orfanato. Eu falei aqui nessa manhã, e vou repetir aqui, eu tenho observado na igreja, aqueles líderes que estão começando a se comportar como pais, e a gente vê o crescimento. Dá um exemplo aqui, o Estevão, vocês conhecem, ele lidera o outro grupo que ministrou de manhã e é baterista. O Estevão, de um tempo para cá, ele tem tratado o grupo não como um líder, mas como pai espiritual. Ele senta, ele ouve, ele ajuda a resolver problemas deles, ele trabalha para que eles cresçam espiritualmente, para que eles amadureçam. E de um tempo para cá, a gente tem observado que esse grupo tem crescido, não só na manifestação da glória de Deus e no que eles estão fazendo quando ministram, mas também individualmente. E é um grupo composto de jovens e adolescentes. O Lucas, que toca, é um menino. A Luana, que está tocando teclado, é uma menina. A Sarinha, que tocou de manhã aqui, é uma menina. A Letícia, eu acho que é a Letícia, que toca baixo, é uma menina. É uma menina com baixo. A maioria deles são meninos, mas Deus, escuta só, colocou no coração de Estevão o desejo de amá-los como filhos e tratá-los como filhos, amadurecer a vida deles, colocando fundação, doutrina, ensino, ensinando eles a amar a Deus, a orar, ensinando eles a resolver os problemas nas suas famílias e nas suas vidas em particulares. E a gente está vendo, há pouco tempo, um grupo crescendo, porque tem um pai espiritual. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tem um pai espiritual. Deus teve misericórdia e tirou Estevão de líder e colocou como pai. E quando há um pai espiritual em um grupo, em uma célula, em um ministério, aquele grupo cresce, aquele grupo é comprometido, aquele grupo não falta, aquele grupo tem uma mesma visão, caminham na mesma fundação e na mesma verdade, aquele grupo amadurece, porque não é só um líder que encontra com aquele grupo e fala assim: olha, vamos distribuir tarefas, ou Patrícia, você vai cuidar da porta, ou Maria Alice, você vai cuidar daqui agora, dessa área, né? Ou Osto, agora você vai fazer isso. Não, é um grupo que fala: Patrícia, você está aqui, como que você está, filha? Como está seu coração? Como está a sua vida com Deus? Quais suas dificuldades?
estou aqui para te ajudar. E a Patrícia e aqueles que fazem parte daquele grupo ou ministério começam a ver aquela pessoa não como um líder, mas como um pai. E Deus, que é o Pai de todos, coloca no coração daquele pai espiritual todos os nutrientes para fazer as pessoas que estão dentro daquele grupo crescerem, amadurecerem, tornarem-se independentes, gerar novos filhos espirituais, constituir uma nova família e começar a cuidar desses filhos espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Quem entende, diga amém aí, gente. Amém? Eu estou tentando dizer que o modelo que nós temos hoje é falido, porque não é um modelo baseado em paternidade, mas em orfandade. As pessoas estão no grupo, mas são órfãos. As pessoas estão na igreja, mas são órfãos. Elas não são ajudadas por pais espirituais maduros. Se você for ler 1 João, não vou ler, lá diz, né, que filhinhos e pais, fala filhinhos, né, e fala palavras sobre vocês, vocês venceram o mundo, pais, né, vocês fizeram isso e isso, ou seja, a Bíblia toda você vai ver que existe paternidade e filiação. Você não vai encontrar na Bíblia orfandade, mas a igreja, no geral, virou um orfanato, e não uma família, que tem pais espirituais que cuidam. A gente fala assim, mas por que aquela célula não deu certo? Por que aquele grupo não deu certo? Por que a pessoa estava naquele grupo e nunca tem compromisso? Nunca consegue crescer? Parece que eu não sei o que está acontecendo. É simples, tem líder, mas não tem paz. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Tem líderes, mas não tem paz. A pergunta é, como que... É uma pergunta fácil para você responder. Irmãos, eu nunca preguei com tanto temor e tremor como eu estou fazendo aqui agora. Pode acreditar nisso. Eu estou na dependência total de Deus aqui, porque falar sobre esse assunto é muito sério. Estejam recebendo em oração por mim. É muito sério. A gente vê então líderes frustrados, líderes cansados, líderes doentes, líderes desistindo até mesmo de congregar, porque Deus não chamou para serem líderes, mas para serem pais. A bênção de Deus não está na liderança, a bênção de Deus está na paternidade. Liderança gera órfãos que trabalham, que servem, mas paternidade gera filhos que são comprometidos, que são formados em espírito, que crescem em um propósito, em uma visão, em uma fundação, que amadurecem. E você sabe que uma árvore, para dar fruto, ela tem que estar madura, vocês concordam? A mesma coisa de nós. Se aquele crente tiver anos e anos dentro da igreja sendo liderado, mas não tendo paternidade sobre eles, eles não vão amadurecer. E se não amadurece, não dão fruto. E qual é o fruto do discípulo? Outro discípulo. Filhos espirituais, almas. A pergunta é, como que alguém entra na família de Deus? Como? A resposta está: como que você entrou na sua família de sangue? Como? Alguém pode falar como que você entrou na sua família de sangue? Você nasceu, né? Você nasceu, eu nasci. A mesma coisa, ninguém entra na família de Deus se não nascer de novo. Vou repetir, ninguém entra na família de Deus se não nascer de novo. É o caso que aconteceu aqui recentemente com esses dois jovens ali lindos, vocês mesmos, né? Eles nasceram de novo. Por que é necessário nascer de novo? Para que tenha o mesmo Espírito.
Irmãos, não se anda em unidade de paternidade e filiação com espíritos diferentes. Tem que ter o mesmo espírito. Escuta, preste atenção. Não perde isso não. É necessário ter unidade de espírito. E para ter unidade de espírito tem que ter o mesmo espírito. E ter o mesmo espírito tem que nascer de novo na família de Deus. Então a primeira característica de quem está na igreja é começar a observar: eu nasci de novo, eu tenho frutos de novo nascimento, eu tenho o mesmo espírito que os meus irmãos têm, então eu posso andar em unidade, e a gente pode construir uma igreja de família, uma igreja que tem paternidade, tem filiação. Quero ler 2 textos com vocês. Abra aí, por favor, João capítulo 1, versículo 12. Olha que essa pandemia testou o nosso orfanato. Essa pandemia testou o nosso orfanato. Tem gente que é líderes, que nós amamos, que sumiram e não dá resposta nem se você perguntar, porque são órfãos, ou de alguma forma não desenvolveu a filiação e paternidade. Tem muitos assim, não é? Porque a igreja aqui tem trabalhado mais como orfanato do que como uma família. Amém, gente? Amém, amém mesmo de coração? Amém? Então quando pessoas recebem Jesus, eu estou até com temor e tremor, como estão recebendo, e elas vão para uma casa, e ali elas são cuidadas por um pai ou uma mãe espiritual, ali começa o crescimento dessas pessoas. Amém? No primeiro princípio ali, nos primeiros tempos, é tempo de dar alimento, de crescer, de levá-la à maturidade, mas vai chegar um tempo em que aqueles que estão ali, que nasceram de novo, serão maduros, independentes, e também terão filhos espirituais, e começarão uma nova família. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o propósito de Deus. Isso não é orfanato, isso é família, é a igreja, né? Então, João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz, Jesus fala assim: mas a todos quantos o receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos que nascem nessa terra não nascem como filho, nascem como criatura, mas aqueles que recebem Jesus, Deus dá poder para eles se tornarem filhos, né? Aos que creem em seu nome, os quais, essas pessoas que se tornam filhos, não nasceram do sangue, não foi um nascimento natural como já tivemos, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então o Senhor está dizendo que existe um segundo nascimento, que é o novo nascimento, gerado pelo Espírito Santo, para que a gente ganhe o mesmo Espírito e ande em unidade. Isso é tão sério, irmãos, é tão sério, tão sério, que eu vou mostrar outro versículo para vocês aqui em Mateus 12, abra aí Mateus 12, mostrar esse outro versículo. Jesus está numa casa ensinando, e chega sua mãe, suas irmãs e irmãos, e manda um recado: diga para ele, para Jesus, que sua família está aqui. Essa foi a conversa que tiveram. Vamos ler então, capítulo 12, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, ou seja, ensinava, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam da onde? Do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Alguém chegou para Jesus e falou: olha, tua mãe Maria, teus irmãos João, Tiago e suas irmãs estão lá fora e estão querendo falar com você. O que Jesus fala, irmãos? Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão, ele estava ensinando a lição ali, e estendendo a mão para os discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos,
porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Dá glória a Deus. Amém? O que Jesus está falando? Jesus não era filho de Maria? Claro que era. Jesus amava a sua família terrena? Claro que amava. Jesus cuidava dos seus irmãos? Claro que cuidava. Mas Jesus está dizendo aqui que a família que tem o mesmo espírito não é a família de sangue, mas a família espiritual que nasceu de novo, que tem a mesma unidade. Ele aponta para os discípulos e fala: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são esses, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Jesus está falando? De família. Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo, receber um mesmo espírito e andar em família, crescer em família, para ter um mesmo espírito, para construírem juntos. Porque nós temos orfanato. Eu vou encerrar aqui, porque eu vou deixar a segunda parte semana que vem. Porque nós temos orfanatos, não família, mas estamos começando a andar com família. Posso ouvir um amém, gente? Porque quando Deus traz uma revelação dessa, Ele muda a nossa estrutura e muda também a forma de fazer a igreja. Vocês concordam? Vocês estão recebendo, irmãos? De coração mesmo? Eu creio, amém? Em casa também os irmãos estão recebendo, e eu creio. Então, quando o Senhor faz isso conosco, igual ele está fazendo, né? Com a gente aqui, Ele começa a mudar nosso pensamento, nossa estrutura. E aí você começa a entender que você ama a Deus sobre todas as coisas, mas que você ama o seu próximo, porque você tem o mesmo Espírito. Os grupos, as células, os PGs, os irmãos dentro da igreja, cada um não andará de um lado para o outro, tendo uma visão diferente, porque todos têm a mesma fundação, o mesmo Espírito, o mesmo amor, o mesmo chamado, que é o que? Crescer junto como família, para gerar novas famílias maduras para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí a gente entende que essa função não é do pastor, mas é de todos. Amém? Não é do pastor, mas é de todos. Amém? E a gente começa a compreender como Deus é tremendo e trabalha conosco, né? De tal forma que nos ensina que a ideia de Deus é família e não orfanato. Diga comigo: família tem pais espirituais que trabalham em todo o processo do crescimento dos seus filhos, nascimento, crescimento, maturidade, independência, sair para fora, formar nova família e ter novos filhos. Diga comigo: orfanato não tem pais espirituais, tem líderes que fazem o seu trabalho e vão embora cuidar das suas famílias, mas que não constroem na vida, porque são órfãos. Amém? Tem pastores suicidando, tem pastores cansados, tem líderes deprimidos, tem pastores, tem líderes que falar em liderar para eles é como se fosse porque eles já estão cansados. É porque eles são ruins? Não, porque o modelo é ruim, que a forma é ruim, porque o orfanato cansa. E Deus nos chamou a gente para isso. Vamos orar? Fique em pé em seu lugar. Vamos orar. Quem entendeu, diga amém. Agora, quem recebeu, diga amém. Quem aqui aceita a ideia da gente migrar de orfanato para família? Vou repetir. Quem aqui não somente aceita a ideia, mas vai fazer parte desse movimento da gente migrar de orfanato para a família? Levante a mão. Amém, amém. Você está disposto a isso? Amém?
Está disposto? O Deus que revela é o Deus que dá provisão. Vou repetir. Deus que trouxe essa palavra, esse ensino que a gente vai continuar pela graça dele, é o mesmo Deus que nos dá a condição de executar. A força é dele, a sabedoria é dele, o poder é dele. Amém? E eu creio que a gente vai conseguir isso em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Entrega teu coração ao Senhor. Diga para Ele que todo sentimento de orfandade que tem em você, que Ele tire, e que Ele coloca em você o sentimento de filho, de paternidade. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Fala: Senhor, eu não quero ter sentimento de órfãos, eu não quero tratar a tua igreja como um orfanato, mas eu quero que o Senhor tire esse sentimento de orfandade. O órfão é ferido, o órfão é traumatizado, o órfão tem medo, o órfão vive em prisões, o órfão não tem ninguém por ele, o órfão cria proteções para não receber amor. O órfão não é amado. O órfão precisa se transformar em filho. Ter um pai espiritual que venha amá-lo, que venha cuidar dele, que venha preparar o seu crescimento, até levá-lo a uma posição em que ele também terá sua família e novos filhos. Pai, nós oramos a Ti. Como disse Paulo, eu me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome de toda a família que há no céu e na terra. Eu oro, Pai, para que o Senhor mude a nossa igreja local, mude nosso coração. Tem muitos frustrados dentro da nossa igreja local, porque com toda sinceridade foram líderes e não tiveram pais espirituais. Mas o Senhor tira toda a frustração, o Senhor tira toda ferida. O Senhor é o Deus que sara feridas, e o Senhor é o Deus que tira de nós toda a orfandade e nos dá um coração de filho, de filhas, para amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Abençoe, Pai, líderes dessa igreja, transformando-os em pais espirituais, em nome de Jesus. É uma tarefa que nenhum humano pode fazer, mas que Tu podes fazer. O amor do Senhor já foi derramado em nossos corações pelo Teu Espírito. Agora que esse amor de filho possa nos levar à maturidade também de sermos pais espirituais, que se preocupa com as pessoas que o Senhor coloca aos nossos cuidados, e como os pais físicos prepara todo o caminho e o processo para o crescimento dos seus filhos, também nós vamos, pela Tua graça, preparar todo o processo do crescimento espiritual dos nossos filhos espirituais. Dê à Tua igreja revelação, dê à Tua igreja iluminação, dê à Tua igreja instrumento para isso. Troca nosso coração, dá-nos um coração de filho, que a gente possa tê-lo como nosso Pai, que a gente possa em primeiro lugar nos relacionar contigo
não como um Deus distante ou um Deus só poderoso, mas como nosso Pai, aquele que cuida de nós com zelo, aquele que cuida de nós com detalhes. E ao experimentarmos a tua paternidade, nós também amadureceremos para sermos pais de outras pessoas, para amar e cuidar de outras pessoas. Abençoe os PGs que estão se formando, de novos convertidos, em nome de Jesus. Que isso seja uma coisa orgânica, natural, não uma coisa baseada em treinamento e um monte de coisa que já tentamos, mas que seja uma coisa orgânica, viva, que aconteça naturalmente. Pais amando filhos e filhos sendo amados pelos pais, sendo nutridos para que cresçam diante de ti, em graça, em estatura e em conhecimento. Abençoe aqueles que estão vendo essa live, tira deles também todo o sentimento de orfandade e coloca em seus corações o sentimento de filhos, em nome de Jesus. Conserta não só deles, mas de nós também, a nossa relação com a igreja. Tira de nós essa ideia de orfanato e coloca em nós a paternidade, a filiação. Somos filhos do Senhor, crescendo para fazerem outros filhos do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um tempo de adoração, de agradecimento. Tem um tempo. Só você e Deus. Tem um tempo. Em casa, tem um tempo de agradecimento. Aqui. Esse amor de Deus que nos constrange. Aleluia. Louve a Deus, porque Ele nos ama tanto, né? Que está nos acolhendo, para a gente acolher outros também. No reino de Deus não tem fim. O reino de Deus tem começo e começo. Agradeça a Deus, agradeça a Deus.